Voltamos então, pessoal, ao nosso vídeo falando aí sobre as férias coletivas. Nós falamos sobre as férias coletivas que ela tem um procedimento um pouco diferenciado aí das férias individuais para serem concedidas. O empregador, ele que está no poder de comando, de gestão da empresa, então ele que pode conceder as férias tanto individuais quanto coletivas, dependendo aí do seu fluxo de trabalho, daquilo que for melhor para ele que vai administrar, gerir da melhor forma aí. O empregado, infelizmente, não consegue exigir nada do empregador neste aspecto. Ele pode sim combinar com o empregador um melhor período para suas férias individuais, como de fato acontece, né, na realidade, porém não é obrigação do empregador aceitar aquela exigência do empregado. Tá legal? E aí, pessoal, as férias coletivas, como vocês já sabem, ela pode ser concedida então a um estabelecimento, pode ser concedida somente para um setor ou pode ser concedida para toda a empresa, para todos os empregados. E aí o procedimento é avisar o Ministério do Trabalho e sindicato com 15 dias de antecedência e também publicar nas dependências da empresa, a ponto de que todos os empregados envolvidos nessas férias coletivas tenham acesso à informação dentro dos 15 dias que antecedem essas férias coletivas. Maravilha, pessoal! Isso não tem dúvida que vocês já entenderam e agora nós vamos falar sobre a questão das férias coletivas daqueles empregados em que ainda não tem o período completo para a aquisição dessas férias, ou seja, ele não completou o período aquisitivo. O empregado, por exemplo, entrou lá no mês de novembro e aí em dezembro o empregador já decide conceder as férias coletivas. Como que fica este empregado que só tem um mês de registro na empresa? Ele não tem o período aquisitivo ainda, né? Nós sabemos que para ele completar o período aquisitivo ele precisa de 12 meses de trabalho. Mas e aí, ele só tem um mês. Como que faz nessa situação? Nessa situação, pessoal, a legislação ela prevê a seguinte determinação, o seguinte fato. O empregador ele concede as férias a este empregado normalmente como a de todos os demais. Porém, este empregado ele vai sair como férias remuneradas, licença remunerada. Por que licença remunerada? Se a gente analisar ao pé da letra, este empregado ele tem direito ali, sei lá, se nós fizermos o cálculo, né? Ele tem direito a 3 dias de férias, 2 dias de férias só. Por quê? Se 12 meses são necessários para que ele possa adquirir 30 dias, se ele tem um mês, eu faço aquela regrinha de 3, né? Ou até rimou. Então eu preciso verificar quantos dias que esse empregado tem de férias. Ah, ele tem direito a 3 dias de férias. Maravilha. Então, quantos dias que eu estou concedendo de férias coletivas? Ah, eu estou concedendo 15 dias de férias para todos os empregados. Maravilha. O que eu faço? 15 dias menos 3, né? Que ele tem de direito. Então, eu vou ter que assumir 12 dias. Eu, como empregador, tenho que assumir 12 dias. E assumo de que forma? Licença remunerada. Vocês lembram que a licença remunerada era um dos fatores lá da possibilidade de interrupção do contrato de trabalho. Quando o empregador coloca este empregado para não trabalhar, mas ele vai honrar com o pagamento e este período conta como tempo de serviço. Então, pessoal, é a possibilidade de interrupção do contrato de trabalho, a licença remunerada. O empregador concede ele de férias, ele tem direito a só 3 dias, os outros 12 o empregador vai assumir. Ele vai pagar, mas esse empregado não vai descontar nada das férias desse empregado, porque ele nem tem ainda férias. E aí, quando ele voltar, vamos pensar no próximo período aquisitivo. Como que vai acontecer então? A legislação fala o seguinte: este empregado que ainda não tem o período completo, ele sai de férias coletivas,
o empregador assume um determinado período como licença remunerada e o novo período aquisitivo começa a contar a partir do seu retorno. Então é como se o empregado tivesse começando a trabalhar na empresa quando ele voltasse das férias coletivas e não em novembro, como de fato ele entrou. Por quê? O empregador colocou aquele empregado em férias coletivas, pagou a ele um determinado período como licença remunerada, e aí no seu retorno é como se isso tudo fosse zerado. Zerou. A gente já quitou todo esse período então anterior. Eu já quitei, paguei até a mais do que você tinha de direito, porque aí eu te coloquei como licença remunerada, e a partir de agora então inicia um novo período aquisitivo a partir dessa data. A partir dessa data. Tá legal? Então é assim que funciona. Quem está com período incompleto, ele começa um novo período aquisitivo a partir do retorno das férias coletivas. Tá legal? Isso vocês vão entender, vão encontrar na nossa legislação, a partir ali do artigo 134, 135, que fala sobre as férias coletivas. Tá legal? Esse período aquisitivo incompleto. Por que é feito dessa forma, pessoal? As férias coletivas interessam muito mais ao empregador do que ao empregado. Se interessa muito mais ao empregador que ao empregado, nada mais justo do que ele assumir esses dias excedentes como licença remunerada, tá certo? Paga por aquilo que ele de fato deseja, tá legal? Pessoal, agora nós vamos falar sobre a remuneração dessas férias. Como que funciona? Como a gente já falou, o empregado ele fica com o seu contrato interrompido. O empregador tem a obrigação, então, de cumprir com o pagamento desse período, desse salário, mesmo o empregado não trabalhando. Isso está previsto lá no artigo 129 da nossa CLT. Bacana. Mas e quando que deve ser feito o pagamento dessas férias? Pessoal, de nada adianta o empregado sair de férias e não estar com dinheiro no bolso, concorda? O que é necessário? O empregador fazer o pagamento do empregado, das férias do empregado, até 2 dias antes do gozo das suas férias. Então, se ele sairá de férias, por exemplo, na segunda-feira, eu, empregador, preciso, então, no máximo, sexta-feira, já estar depositando na conta desse empregado. Para quê? No dia que ele sair de férias, esse empregado estar com a remuneração nas mãos. Por quê, pessoal? É o dinheiro que ele vai utilizar para usufruir das suas férias, juntamente com o terço constitucional. Então não vamos esquecer disso, pessoal. Tanto a remuneração do salário quanto um terço constitucional, eles precisam ser quitados até 2 dias antes do início das férias do colaborador. Então pode acontecer do colaborador sair de férias, por exemplo, no dia 15. E aí, a remuneração foi paga lá no quinto dia útil? Sim, a remuneração foi paga lá no quinto dia útil, né? Referente ao mês anterior. Aí chega no dia 15, ele já vai sair de férias. E aí, como que faz? O empregador, então, chegando ali no dia 13, dia 12, já acerta a remuneração com o empregado e paga ele um terço constitucional, para que ele possa, então, gozar das suas férias durante esses 30 dias. E aí ele estar com o dinheiro em mãos. Tá legal? Então isso é obrigatório, tá lá no artigo 145 da nossa CLT. Tá legal? E ao mesmo tempo, pessoal, observem lá o artigo 7º, inciso 17, que fala do 1/3 constitucional que deve ser pago a este empregado. Porém, prazo, vocês observam lá no artigo 142 e 145 da nossa CLT. E o abono pecuniário de férias? Pessoal, o que significa isso?
Abono pecuniário de férias. Pessoal, este abono pecuniário de férias é a possibilidade do empregado vender as suas férias. Vender as suas férias para o empregador. Se ele deseja então vender as suas férias para o empregador, ele tem que então avisar a este empregador o seu desejo de vender no máximo 1/3 das suas férias a este empregador. Porém, o empregador é obrigado a comprar? Não, pessoal, não é obrigado a comprar. A obrigação do empregador é conceder as férias e pagar 1/3 constitucional. Fechou. Mas ele não tem a obrigação de comprar 1/3 dessas férias do empregado. Tá legal? A obrigação, então, do empregador é a concessão das férias. Ô Júnior, mas não existe nenhuma exceção, não. Existe, pessoal. Existe uma exceção que é o seguinte. O empregador, ele se torna obrigado a comprar essas férias do empregado. Ele se torna obrigado a comprar 1/3, né, dessas férias do empregado. Se o empregado, até 15 dias do final do seu período aquisitivo, olha, presta atenção nos detalhes, até 15 dias do final do seu período aquisitivo, ele protocolar lá no Recursos Humanos, informando para o empregador o desejo de vender 1/3 das suas férias. Olha aí que complicadinho. Até 15 dias antes do final do seu período aquisitivo. Ele protocola no RH, ou então ele avisa simplesmente o empregador, formalmente, claro, dizendo, olha, eu quero vender 1/3 das minhas férias. Se acontecer isso, pessoal, o empregador se torna obrigado, então, a comprar 1/3 das férias deste empregado. Mas isso é muita exceção. Nenhum empregado tem conhecimento disso. Isso, claro, nós como operadores do direito, nós devemos ter o conhecimento disso, tá? Mas o empregado, é muito raro a gente encontrar algum empregado que tenha conhecimento disso. E a empresa também não divulga, né? Porque, de fato, isso traz uma obrigação que é prejudicial para esse empregador. Então, ele se torna obrigado. Então, isso tem que ser um desejo natural no período ali, né? Ah, não, eu quero agora comprar, vou oferecer isso para o empregado. Se ele se interessar, maravilha. Então, é assim que funciona, tudo bem? Então, depende, então, do empregado protocolar 15 dias antes do final do seu período aquisitivo, o desejo, então, de vender as suas férias, 1/3 das suas férias. Tá legal?